Sagrada, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, olha só, presta atenção aqui, ó. O seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra, que é aquilo que a gente vê no Salmo 19 e o Salmo 119, né, o testemunho, a lei do Senhor, e medita nela dia e noite. O Salmo 1, ele apresenta dois tipos de pessoas: aqueles que obedecem a palavra de Deus e são abençoados, e aqueles que desobedecem a palavra de Deus e são amaldiçoados, ou seja, julgados. Aqueles que obedecem a palavra de Deus escolhem o caminho da vida, e aqueles que desobedecem a palavra de Deus escolhem o caminho da morte. Então, dentro desse salmo, o salmista ele inicia dizendo para nós não o que devemos fazer, né? Mas do que devemos evitar. Não o que devemos fazer, mas sim o que devemos evitar. E aí, alguns comentaristas eles dizem que existe pelo menos 3 estágios para que um cristão possa se afastar da presença de Deus. E esses 3 estágios estão inclusos dentro do Salmo, que é andar no conselho dos ímpios, né? Andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos zombadores. Então, o primeiro estágio para um jovem ele se afastar da presença de Deus, ele andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que esse conselho significa ouvir o ponto de vista do ímpio, entendeu? Ouvir o ponto de vista do ímpio, ouvir a opinião. Isso aqui é um conteúdo teórico, né? Um conteúdo teórico. E aí ele dá o segundo passo, que é se deter. Você vê que tem uma progressão aí, né? Você anda no conselho dos ímpios, você ouve o conselho dos ímpios, e aí depois que você ouve, você se detém nesse conselho do ímpio, que tem o sentido de agir como o ímpio age. Você ouve o conselho e depois você age como o ímpio age. E aí o último estágio, que é um estágio perigoso, segundo o livro de Provérbios, que é o se assentar, que é adotar para si essa conduta, esse estilo de vida, tá? Esse estilo de vida. E aí o salmista ele entra no verso 2 dizendo que pelo o verso 2 e o verso 6, que o próprio Deus vai dizer que Deus conhece o caminho do ímpio. Então, pelo fato de ele conhecer o caminho do ímpio, então ele fala assim: olha, para você ser bem-aventurado, você tem que ter prazer na minha lei e meditar dia e noite. E aí ele vai comparar essa pessoa que medita na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus dia e noite, ele vai comparar como uma árvore plantada junto a um riacho, né? Junto a um riacho. E aí é importante a gente observar essa expressão, porque o que seria uma árvore plantada à beira de um riacho, né? Significa que essa pessoa sempre vai ter suprimento, ela vai ser uma pessoa forte, uma pessoa que vai sempre ter ali a ajuda de Deus. Então vai ser uma pessoa forte porque ela está sendo suprida pela palavra de Deus. O segundo ponto, né, dá fruto no tempo devido, ou seja, o fruto do Espírito, ele começa a brotar para fora, né? Esse desejo pela oração, esse desejo pela palavra, esse desejo de amar o próximo, esse desejo de renunciar ao pecado, esses frutos do Espírito, eles vão sendo colocados para fora. E aí, como folha, né, que significa que a vida espiritual do cristão que tem esse contato com a palavra de Deus, ela não está programada para ter mudanças no verão. Ela sempre continua viva, ela sempre continua viçosa em tempos de crise, tá? Em tempo de crise. E aí, diante desse argumento que eu coloquei aqui para vocês, eu queria citar aqui um avivamento, né, chamado o avivamento dos moravianos, né? Dos moravianos. Na Alemanha existia 2 irmãos que eles chegaram a ter o conhecimento de uma ilha onde tinha um senhor que estava escravizando 2.000 escravos, tá? 2.000 escravos. Eles sabiam que esses 2.000 escravos eles iam morrer sem salvação.
Então eles chegaram com esse senhor dessa ilha e disseram assim: Senhor, permite que a gente seja missionário na ilha? E aí o Senhor falou assim: olha, ninguém nunca entrou aqui. E aí o que eles fizeram? Eles levantaram uma campanha de oração e eles oraram 24 horas por dia na Inglaterra, e essa oração durou 100 anos. 100 anos. E durante esses 100 anos, essa igreja na Inglaterra, que foi levantada pelos irmãos moravianos, foi o tempo que eles mais enviaram missionário para todo mundo para pregar o evangelho. Antes de terminar os 100 anos de oração, esses dois irmãos moravianos lhe foram para a ilha, sem a vontade de voltar, mas com o desejo ardente de falar de Jesus para as pessoas. Irmão, o que isso tem a ver com o avivamento que nós queremos? Por quê? Porque avivamento ele está muito ligado com oração e palavra. Olha só, se não tiver oração e se não tiver palavra, não tem avivamento. Se você não tiver uma oração sincera, não tiver uma palavra explicada e aplicada no púlpito, no pequeno grupo, na sua casa, não vai ter avivamento na nossa vida, porque o catalisador do avivamento é a oração, entendeu? É a oração, né? E na verdade é a oração. E quem faz com que o avivamento, o combustível do avivamento é a pregação da palavra de Deus. Então, se a gente tem essas duas disciplinas espirituais muito importantes, que foi o que eu falei para vocês aqui no Salmo 1, foi repetido no Salmo 19 e foi refletido por vocês no Salmo 119 durante muito alto. Por quê? Porque eu estou inconformado de ver as nossas igrejas não crescerem, de passar anos e anos e a nossa igreja não crescer no sentido de membros, de as pessoas entram na igreja e elas saem. E eu tenho orado a Deus aqui para que Deus me dê 300 pessoas para evangelizar a cidade de Monte Alegre. E quando eu orei dessa forma, à noite eu fui incomodado. À noite foi incomodado com o seguinte questionamento, falando assim: tu quer 300 pessoas, mas você tem líder para isso? Você tem líder para isso? Você quer ter 300 pessoas, e como é que você vai colocar essas 300 pessoas dentro de uma igreja pequena? E aí eu entendi que o primeiro passo que Deus quer que eu faça na igreja local é preparar líderes. Que esses líderes o Espírito de Deus venha apossar eles, sejam preparados, entendeu? Para Deus nos dar essa quantidade de pessoas para evangelizarmos. E aí eu pergunto para vocês: você está conformado com a vida espiritual que você leva? Você está conformado com o número de membros que tem na sua igreja local? Você está conformado realmente com aquilo que você tem apresentado para Deus? Ou você quer mais? Ou você quer realmente salvar vidas para Jesus? E eu quero aqui bater muito forte num ponto interessante aqui. Muita gente aqui chega aqui e diz assim: eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Querido, o propósito de Deus te batizar com o Espírito Santo de Deus não é você falar só línguas estranhas. O propósito de Deus te batizar no Espírito Santo dele é para você pregar o evangelho, é para você sair das quatro paredes, é para você ir atrás do sedento, do aflito, do desesperado, é para você ir atrás daquele que precisa de salvação, é para você sair das quatro paredes. É para isso que Deus te batizou no seu Espírito, é para você ser cheio do poder, cheio de autoridade. Não é para você ser mais espiritual, não é só para você falar línguas estranhas, não é para você pregar o evangelho, é para você fazer um movimento na sua igreja, é para você fazer uma campanha de oração para as pessoas orarem dia e noite para salvar vidas para o reino de Deus. É para isso, querido. É para isso. É para isso que Deus tem te levantado no púlpito, para você pregar a palavra dele com seriedade. É para isso que tem te levantado. Então, a gente tem que ver que nós temos que estar inconformados, irmãos, com isso, com essa pobreza espiritual. Nós precisamos cada dia mais a se humilhar diante de Deus em oração. Essa semana eu li um texto em Gênesis que diz que quando Jacó teve o encontro com Deus, que lá naquela cena do sonho que ele teve na escada, diz que quando ele chegou o dia, durante o dia, disse que aquele lugar era terrível. Entendeu? Aquele lugar era terrível. Por quê? Porque quando estamos diante de Deus, o nosso achismo, o nosso ego, todos os nossos pecados, nós vemos quão incrédulos, quão insignificantes somos. E aí é na nossa imperfeição,
nos momentos mais difíceis da nossa vida. É por isso que Paulo fala quando eu pensava que eu estava fraca e eu estava forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você. E aí eu finalizo a minha fala aqui, interessante. Quando Jesus chegou com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele falou assim: olha, nem Gerazim e nem Jerusalém vocês vão me adorar, mas chegará o momento, e já chegou, presta atenção no que eu estou dizendo assim, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante, meu irmão. Você creu em Jesus, você é um salvo, você é cristão, então você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então em todo momento, em qualquer lugar, você pode adorar Jesus em espírito e em verdade. E você tem a autoridade do céu para pregar o evangelho, para expulsar demônio, para curar pessoas, para fazer muitas coisas no nome de Jesus. Era essa a palavra que